Eu sou Josias Lacour, mas já fui J. Batista. Daqui a pouco explico por que J. Batista. Um pseudônimo que usei nos primórdios de minha carreira já há um bom tempo. Sou nascido na cidade de Loanda, que fica no noroeste do estado do Paraná, filho de Esther Souza Lacour, do interior de São Paulo, e de Jerônimo Lacour, que, a despeito do sobrenome francês, de origem dos avós, dos bisavós de meu pai, nasceu no Paraguai, na cidade de Terra Rica. Minha mãe nasceu em Alfredo Castilho, no interior de São Paulo. Meu pai, pastor evangélico, minha mãe do lar. Meu pai casou quando tinha 29 anos, minha mãe tinha pouco mais de 15 anos. Então havia uma diferença muito grande de idade. E meus pais tiveram 15 filhos. Minha mãe nasceu realmente para ser mãe, porque além de ter 15 filhos, gerado 15 filhos, ela ainda adotou mais 3. Dos 15 filhos, 11 chegaram até a idade adulta, 4 deles faleceram na primeira idade, na primeira infância. E esses irmãos adotados também chegaram à idade adulta, estão por aí ainda hoje. Minha mãe faleceu agora recente, no dia 1º de dezembro de 2014, estou falando recente porque estou gravando esse depoimento em 2016. O meu pai, por sua vez, faleceu em 1982. A minha história dentro da comunicação, a minha história na vida pública de Curitiba é pontuada por um início com 15 anos de idade. Na verdade, um pouco antes, porque aos 13 anos eu já era Relações Públicas da torcida organizada Colorada, a TOC, do time de Vila Capanema, o Colorado. E aos 15 anos comecei a debater com o pessoal das torcidas do Atlético, que era o ETA, o Esquadrão da Torcida Atleticana, e da torcida do Curitiba, que era o MUC, Movimento Unido Curitibano, no programa de Dirceu Gréser, programa Viva o Futebol. Esse foi um programa que marcou época nos anos 70, o Dirceu Gréser, que era também cantor, foi diretor social do Curitiba Futebol Clube, mas marcou a sua carreira fundamentalmente pela comunicação através do rádio e posteriormente na televisão. Nos anos 70, ele tinha 2 audições do programa Viva o Futebol na Rádio Cultura, rádio AM de Curitiba. A audição matinal começava às 7 e ia até às 8, e a matutina começava às 6 e ia até às 7. Nesse programa das 6 às 7, às segundas-feiras, o Dirceu promovia um debate entre as torcidas organizadas, entre os chefes das torcidas organizadas. À época, as torcidas organizadas não tinham essa característica violenta que tem hoje. Pelo contrário, eram torcidas formadas por famílias. Eu era um garoto e cheguei à condição de relações públicas da torcida organizada colorada. E nessa condição fui encaminhado como representante da torcida para debater, para falar em nome do Colorado nesse debate do programa Viva o Futebol do Dirceu Gréser. Nos bastidores, eu sempre revelei ao Dirceu o meu desejo de me tornar jornalista, radialista, de trabalhar com a comunicação de uma forma geral. E chegou um momento em que tive essa oportunidade porque o Dirceu percebeu no meu interesse, na minha disposição e na minha vivência dentro da Rádio Cultura na época, que eu realmente poderia trabalhar nesse setor. Ele filtrou o meu talento. Mas esse é um desejo que eu alimentava desde criança, a ponto que a maioria dos meus irmãos ia jogar futebol. E eu ia aos jogos deles para transmitir o jogo, para fazer entrevista, para fazer comentário sobre a atuação do time, da família, em alguns eventos que realizavam no bairro do Capão da Embuia, onde praticamente passei toda a minha infância. Na verdade, eu vim do interior com 6 anos de idade, fui morar perto do estádio Dorival de Brito, em Vila Capanema, depois fui para o Capão da Embuia, primeiro para a rua 74A, na época as ruas nem nominadas eram apenas numeradas, e aí depois fui para Osmário de Lima, onde ainda hoje reside a minha família. Meu pai, como pastor evangélico, acabou circulando em várias cidades do estado, mas fixou-se mesmo em Curitiba, onde acabou falecendo. E foi aqui em Curitiba que eu desenvolvi toda a minha atividade pública, mas antes de chegar a esse ponto de estar na Rádio Cultura, falar com o Dirceu Gréser sobre os meus desejos e o meu sonho de tornar-me um profissional da comunicação social, eu vivi uma infância muito agradável na cidade de Loanda. Tenho vagas recordações desse tempo, porque vim para cá com 6 anos, mas no Capão da Embuia em especial, sim, porque à época o bairro era dotado de muitos campos, muitas áreas livres, e nós jogávamos futebol, quer dizer, o pessoal da minha família jogava futebol, meus irmãos, e eu estava lá sempre presente procurando fazer entrevista, falar, debater sobre futebol.
O meu maior presente de infância não foi uma bola, não foi uma bicicleta, foi um rádio. E um rádio desse tamanho. Era um rádio a pilha. À época, tinha-se muito rádio a válvula, rádio a eletricidade, e os rádios a pilha, os portáteis, estavam surgindo. Então, quando eles surgiram, o meu sonho de Natal era ganhar um rádio. E acabei ganhando esse rádio que me acompanhou por um bom tempo. Hoje não está mais comigo porque eu fiz uma doação a uma empresa que guarda esse tipo de material antigo. Foi uma contribuição minha para esse museu de rádios antigos. Bem, durante a minha infância, vivi alguns momentos difíceis. Por exemplo, aos 7 anos, tive paralisia infantil. E isso foi curado através da fé da minha família, especialmente da minha mãe, que é evangélica, meu pai é pastor evangélico. Buscaram muito a Deus e um milagre foi operado em minha vida, porque da paralisia infantil não restou, felizmente, sequela alguma. Outras doenças de infância também tive, como varela, catapora, cachumba, mas a mais complicada, a mais delicada, foi exatamente o problema da paralisia infantil, que até por um bom tempo eu tinha dificuldade de me locomover e mesmo da fala. E hoje a minha fala é bem natural, bem tranquila. Agora, o que me ajudou também muito em desenvolver essa fala, especialmente em relação ao contato direto com o público, foi o fato de que durante muito tempo, entre 9 e 13 anos de idade, eu participava dos cultos ao ar livre que meu pai dirigia nas praças de Curitiba e eu fazia leitura da Bíblia. Então, com isso, eu fui ganhando uma entonação de voz e fui também tendo facilidade de comunicar com multidões, com grandes públicos. E isso foi realmente muito interessante para desenvolver a minha habilidade, o meu talento através do contato direto com o público, e depois isso me foi muito útil também na profissão como radialista, como jornalista, como profissional de televisão. Outro fato marcante também da minha infância, traumático, foi que aos 5 anos eu ingeri soda cáustica. E aí você vai saber como ingeriu soda cáustica. É que minha mãe, no interior, lavava roupa, naquela época, anos 60, usando soda cáustica diluída em água. E aí ficava um copo d'água com a soda diluída ao alcance dos um pouco maiores que eu, dos meus irmãos maiores. Em um dado momento eu senti sede e pedi a um irmão maior meu que me desse água. Ele foi lá, pegou aquele copo, ingenuamente me entregou e eu acabei ingerindo. Felizmente não muito, porque cuspi e aí não tive maiores consequências. Mas ainda assim perdi a ponta da língua. Quer dizer, um outro fenômeno que eu consegui me comunicar e ter essa dicção hoje, já de um bom tempo, a despeito de não ter a ponta da língua, né? Então, fato curioso. Agora, fora isso, realmente foi uma infância como de qualquer outro garoto, muito preocupado em estudar. Tenho a felicidade de nunca ter reprovado um ano sequer na escola, desde o primeiro grau. Depois, eu sou do tempo ainda que se fazia admissão para chegar ao ginásio, fiz colégio, fiz o vestibular. Meu vestibular, inclusive, foi na UEL, lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, depois em jornalismo. Depois eu trouxe a faculdade para Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, numa concessão do então secretário de Educação, Dr. Arnaldo Busato. E retomando a minha carreira de rádio. Então, os primeiros passos foram dados ali, com o Dirceu Grésia, no programa Viva o Futebol. Depois disso, eu ingressei na equipe de transmissão esportiva da Rádio Cultura, que tinha o Fuad Calil como o grande líder da equipe, e o Fuad tinha uma especial atenção àqueles que iam surgindo na crônica esportiva. E acabou que me deu essa oportunidade. Eu passei a ser repórter, na época se chamava repórter setorista, o repórter que cobria o clube, e comecei a fazer também as transmissões esportivas, acompanhando num primeiro momento o Colorado, que era o meu time de coração, e depois fui acompanhando os outros times. Na época nós tínhamos também aqui ainda o Esporte Clube Pinheiros, tínhamos muitos times em Curitiba, e houve um período em que eu fazia a cobertura do Pinheiros, do Colorado, do Atlético e do Curitiba. Cobria os 4 times, ia de manhã em 2, à tarde em outros 2 times, fazia a cobertura para a Rádio Cultura. Fiquei nos anos 70 na Rádio Cultura até 77, quando fui para a Rádio Clube Paranaense, convidado pelo Carneiro Neto. Depois da Rádio Clube, ainda como repórter, fui trabalhar na Rádio Universo, aí trabalhei na Rádio Independência, na Rádio Cidade, na Rádio Globo, em diversas outras emissoras de Curitiba. Fui repórter, na maioria da minha carreira como radialista. Posteriormente fui narrador e comentarista. Algumas
coisas que marcaram a minha carreira. A primeira delas, uma dupla que eu formei com o Foguetinho. Havia um entrosamento muito legal entre mim e o Paulo Mosima. Nós formávamos uma dupla e durante mais de 20 anos trabalhamos em dupla nas jornadas esportivas do rádio em Curitiba. Acabamos que formamos escola. Isso nos dá um prazer muito grande, uma alegria muito grande saber que a gente pôde contribuir com a formação de um estilo de reportagem em Curitiba, que havia um entrosamento muito legal, dava a impressão até que a coisa era combinada, mas não era combinada. Era bem automático e na base do improviso. Tamanha afinidade pessoal que Paulo Mosima e eu sempre tivemos. Nós tornamos amigos de família, depois fomos trabalhar juntos também na área política, me tornei vereador de Curitiba, ele foi meu assessor parlamentar, mas isso é assunto para sequência. Ainda falando da questão do rádio, as realizações com o rádio foram muitas, possibilidade de transmitir Copas do Mundo, tivemos em algumas Copas ao longo da carreira, Copa do Mundo do México, Copa do Mundo da Itália, Copa do Mundo dos Estados Unidos, foram coberturas internacionais pelas emissoras de rádio de Curitiba. Em rádio também consegui um fato inédito, que foi acabar com o lero-lero que rolava depois dos jogos, só entre os comentaristas. Era um monólogo, né, mais ou menos como eu estou fazendo aqui nesse depoimento. E aí se tornava um pouco cansativo. Nós acabamos criando um novo hábito, isso nos anos 90, com a produção de programas que debatiam a jornada esportiva, debatiam o jogo que acabara de ocorrer, logo depois do evento. Então isso foi um programa chamado Bola de Fogo, que era um programa que realmente esquentava o clima depois do jogo, com muito jogo rápido, com papos bem curtos, recheado de entrevistas, depoimentos que geravam uma série de discussões e também abrindo a participação do ouvinte. Foi o primeiro programa interativo após as jornadas esportivas que a gente lançou no rádio de Curitiba. E também foi iniciativa minha a introdução da transmissão esportiva em rádios de FM, emissoras de frequência modulada. Isso aconteceu em 1995. A emissora era a Rádio Exclusiva FM, 95.1, emissora do Luiz Mussi. À época fizemos uma parceria com o Luiz Mussi, ele nos cedeu o espaço, nós assumimos o compromisso com a equipe esportiva e vendemos patrocínio e começamos também a implantar uma metodologia nova de transmissão. Nós trazíamos de fora de Curitiba os locutores para os grandes jogos daqui e nos grandes jogos fora de Curitiba nós levávamos o locutor daqui. Aí acabou que trouxemos para narrar um Atletiba em 96 o lendário Fiore Giliotti, que narrou um Atletiba no Couto Pereira, e foi realmente uma festa muito legal, uma receptividade muito grande do nosso público, o carinho do público curitibano com o Fiore Giliotti. Trouxemos também o Luiz Roberto, que atualmente, em 2016, é um dos locutores titulares da TV Globo, da Rede Globo de televisão. Na época, ele era apenas uma promessa do rádio de Campinas, e ele veio transmitir um jogo para nós, um Paraná e Curitiba, pela Rádio Exclusiva FM. Também Edson Mauro, José Carlos Araújo vieram para cá. Lançamos no Rádio FM o Linhares Júnior, que hoje também é um locutor consagrado em televisão, e isso fez com que entrássemos para a história dessa introdução das transmissões esportivas na frequência modulada, porque até então apenas a AM ou ondas curtas que transmitiam o futebol. E a vinda do futebol para o FM fez com que aquele público que durante a semana ouvia FM e nos fins de semana, especialmente no domingo, migrava para o AM, permanecesse no FM. Então a nossa audiência, os nossos índices de audiência foram muito grandes, muito altos nessa época, nos anos de 95 e 96, na Rádio Exclusiva FM. Depois vieram outras, mas nós fomos pioneiros nisso. Também tive o privilégio de dar a primeira oportunidade a alguns profissionais que se consagraram na crônica esportiva e na comunicação em geral, entre eles o Valmir Gomes, o Neile Prevô, Garotinho, Carneiro Neto e eu demos as primeiras oportunidades a eles, o Serginho Prestes, que hoje é também um comentarista consagrado, Ayrton Lima, Hassan Neto, enfim, alguns profissionais que nós tivemos a oportunidade de lançar, como lá atrás também fomos lançados. O Dirceu Gresser nos deixou esse legado. Ele estava dando uma oportunidade para a gente, ainda muito jovem, mas dizia, olha, um dia vai chegar o momento em que você
vai dar oportunidade a alguém, vai abrir espaço a alguém. E a gente trouxe isso como compromisso. Um outro compromisso que assumimos com o Dirceu, ainda garotos, foi de que, uma vez que atingíssemos idade para chegar à universidade, que fôssemos cursar jornalismo. Porque até então, em 1973, quando iniciei no rádio, a maioria dos profissionais do rádio vinha do direito, vinha da advocacia. Era uma oportunidade, inclusive, desse pessoal fazer do rádio a prática da sua oratória, para usar depois nos tribunais. Então, o curso de jornalismo era muito recente, a maioria vinha do curso de Direito. E o Dirceu Gresser tinha essa preocupação. Garotos, dizia a mim e ao Paulo Mosimo, foguetinho, quando vocês chegarem em idade de ir para a faculdade, vão fazer comunicação social, vão fazer jornalismo, assumam esse compromisso. E dizia, não, Dirceu, eu quero realmente ser jornalista. E isso aconteceu quando fiz o vestibular lá em Londrina, na UEL, em jornalismo, e depois trouxe para a Universidade Federal. Me formei em 1982. O paraninfo da minha turma foi o já saudoso professor Danilo Cortes, um mestre na área da comunicação. Do rádio eu fui para o jornal. Ainda muito jovem, com 16 anos, fui contratado como repórter da sucursal do jornal Folha de Londrina em Curitiba. Depois disso, fui para o jornal Diário do Paraná, também um jornal que fez história no jornalismo impresso do estado do Paraná. Posteriormente fui para o Correio de Notícias, também um outro jornal muito bom, lançado à época, nos anos 80, para a Folha de Curitiba. Da Folha fui contratado, não só eu, nossa equipe toda de esportes da Folha foi contratada pela Tribuna do Paraná. E na Tribuna eu fiquei por mais de 10 anos, primeiro como repórter e depois como colunista diário do Caderno de Esportes. Da Tribuna fui para a Gazeta do Povo. E também no jornal tive uma característica muito própria, que foi assumir a bandeira do time que eu torci sempre, que é o time de Vila Capanema. Na verdade, naqueles anos 70, era muito difícil o profissional do rádio, da televisão ou do jornal se revelar torcedor de algum time. Agora, eu não, eu fui já de cara dizendo o time que eu torcia. Por quê? Porque eu saí da torcida organizada, então não tinha como eu de repente negar as minhas origens. Então, no primeiro momento, a aceitação não foi muito boa, porque, esse torcedor aí com o microfone na mão. Mas depois, com o passar do tempo, eu adquiri uma credibilidade tanta que a torcida do Atlético, já então os fanáticos, me elegeu o primeiro sócio de honra número 1 da sua torcida, da torcida dos fanáticos, exatamente por o profissionalismo com que eu sempre atuei como repórter, como comentarista, na cobertura do Clube Atlético Paranaense. No Curitiba Futebol Clube também sempre fui muito respeitado. Daqui a pouco eu vou falar da mais importante transmissão que eu considero fiz como radialista em Curitiba, que foi exatamente envolvendo o Curitiba Futebol Clube. Mas a minha trajetória pelo rádio, pelo jornal, foi então começando na Folha de Curitiba e encerrando na Gazeta do Povo. Também escrevi uma coluna diária na Gazeta, na verdade revezava com Paulo Mosimo. Dia eu escrevia, no dia seguinte escrevia ele. E ficamos assim até o início dos anos 2000. Fui levado para a Gazeta do Povo pelas mãos do também saudoso e uma pessoa a quem respeito muito e guardo ainda muita admiração por tudo que ele representou para o jornalismo paranaense e brasileiro, que é o Dr. Francisco da Cunha Pereira, a quem rendo minhas homenagens aqui também. O meu ingresso na televisão ocorreu também muito cedo, tinha 17 anos. Havia na TV Iguaçu, Canal 4, um programa chamado Gente do Esporte. Esse programa era nas noites de domingo. Logo depois dos jogos, fazíamos um debate que era comandado pelo Nestor Batista e pelo Munir Caluf. E aí eu fui contratado para fazer as reportagens para aquele programa. Depois acabei também entrando na mesa e sendo debatedor. Mas a minha primeira experiência em televisão foi na TV Iguaçu, Canal 4, com esse programa Gente do Esporte. Depois disso, o Canal 4, que era retransmissor da programação da Globo em Curitiba, perdeu essa concessão e passou a investir muito na transmissão ao vivo dos jogos do Campeonato Paranaense, especialmente envolvendo os times de Curitiba. E aí eu fui como repórter acompanhando muitas transmissões, participando dessas transmissões ao vivo, pioneiras então na televisão do Paraná. Devo muito à minha carreira na televisão, que depois acabou se estendendo por uma série de outros veículos, ao Nestor Batista e ao Munir Caluf. Munir Caluf também de saudosa memória, o Nestor Batista hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Depois da TV Iguaçu, fui para a TV Curitiba, que é hoje a TV Bandeirantes, fui para a TV Manchete,
a Rede Manchete de televisão, onde também realizei essa cobertura histórica do futebol paranaense, que foi o primeiro título conquistado pelo nosso futebol em nível nacional. Já já vou contar mais detalhes dessa transmissão. E encerrei a minha carreira como homem de televisão, apresentando um programa chamado TJ Esporte, no Canal 4, na TV Iguaçu, que era um programa que ia ao ar entre 12h30 e 1h, e que também tinha uma característica diferenciada. A cada dia tinha um apresentador. Um dia apresentava eu, no dia seguinte o Paulo Mosman, no outro dia o Luiz Augusto Xavier. E eu me identificava com o Paraná, o Foguetinho com o Curitiba e o Luiz Augusto Xavier com o Atlético Paranaense. Não havia um debate entre a gente. Nós apresentávamos, revezávamos dia a dia durante a semana, mas tínhamos, o torcedor, o telespectador identificava fácil que eu tinha um domínio maior sobre os assuntos envolvendo o Paraná, o Foguetinho, o Curitiba e o Luiz Augusto Xavier, o Atlético Paranaense. Na televisão também trabalhei na RIC TV, que hoje é da Rede Record, e na Rede OEM, atual CNT. Era a Rede Oscar Martinez, do Oscar Martinez, por isso era a Rede OEM. Também fui repórter lá com o Edson Militão, o Edson Luiz, sempre essas programações de televisão através do esporte. Fiz narrações também de futebol pela Rede OEM, mas tive uma experiência também muito legal com o Edson Luiz na TV Curitiba, com um programa de variedade chamado Zona Franca. Não era a Zona Franca de Manaus, era Zona Franca o nome do programa, que tinha assuntos dos mais diversos e só não se falava em futebol. Nos demais assuntos se falava. Ainda em rádio, também durante um bom tempo, eu fui apresentador de programa musical na Clube FM. No início da rádio, quando ela foi lançada, eu fazia futebol no AM e aí fazia um programa de música no horário do almoço, entre 1 e 2 horas da tarde, na Clube FM. Também foi uma experiência muito marcante do ponto de vista profissional para mim, fazer esse programa na Clube FM. E na rádio, na Rede Capital de Comunicações, eu também apresentei no FM, na Capital FM, um programa musical que tinha entrevistas com artistas, contava a origem das músicas, falava dos compositores. Também foi um lado muito legal da minha vida profissional, muito interessante, que acrescentou muito, que agregou muito para mim, porque me permitiu mostrar um lado além do futebol. Também fui assessor de imprensa do Nestor Batista na Assembleia Legislativa do Paraná, nos anos 70, quando o Nestor foi deputado estadual. E falando em Nestor Batista, aí eu quero contar que eu fui J. Batista por um bom tempo. Como fui J. Batista? Quando eu iniciei em rádio, o Dirceu Greser, que era um homem muito ligado às artes, dizia: olha, Josias, profissional bom do meio de comunicação tem que ter um nome artístico. Você sabe, por exemplo, qual é o nome do Silvio Santos? Você dizia: é Silvio Santos, era garota, não sabia? Não, Abravanel, até esqueci já o primeiro do sobrenome, mas era Abravanel, o nome do Silvio Santos. E aí ele disse: olha, então você tem que ter um pseudônimo, porque Josias Lacour não é muito radiofônico. Eu dizia: mas eu sou Josias Lacour, como é que eu vou usar um outro nome? Aí ele disse: não, vamos arrumar esse nome artístico para você. Como eu era da religião batista, aí ficou Batista da religião e J do Josias. E foi até oportuno, porque meu pai, como pastor evangélico, não queria de jeito nenhum que eu fosse trabalhar com futebol. Ele achava, à época, que futebol era coisa demoníaca. Então eu dizia: olha, não dá para... Você quer ser radialista? Até pode ser, mas menos no futebol. E aí, com o fato de eu ter esse pseudônimo, por um bom tempo eu escondi do meu pai que eu estava fazendo futebol. Houve uma época que ele acabou descobrindo, mas enfim... Durante muito tempo eu fiquei como J. Batista, de 73 até 76. E em 76 houve um episódio também marcante na minha vida, que foi a transmissão de um jogo pela Rádio Clube Paranaense no campeonato nacional, não era nem brasileiro na época, era chamado de nacional, envolvendo o Londrina nas semifinais dessa competição contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Aí houve uma confusão muito grande lá no estádio e eu, na época os repórteres podiam entrar livremente no gramado, eu adentrei o gramado e durante a narração do fato acabei falando em voz alta que o jogador do Vasco que agrediu o jogador do Londrina, que era o time do Paraná, que a gente estava acompanhando e, claro, torcendo pelo Londrina, foi um açougueiro, foi violento, foi covarde, e isso gerou que o Roberto Dinamite, então atacante do Vasco da Gama, pisasse no meu cabo de transmissão. O repórter usava um cabo, o fone, o microfone, e naquela época não tinha microfone sem fio ainda, nem se pensava nisso.
E aí o Dinamite pisou no meu cabo, eu automaticamente fiz um gesto, voltei, peguei o microfone, que era desse tamanho, e não sabia quem é que tinha feito aquilo, né? Mas joguei na pessoa. E para o meu azar era o Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco da Gama. Aí todo mundo fechou em mim, né? E para eu não apanhar, o que eu fiz? Dei no pé, saí correndo, fui para o vestiário do Londrina. E aí o Armando Renganeschi, que era o técnico do Londrina, ficou à porta do vestiário me protegendo. Só por isso eu estou aqui inteiro ainda, porque podia ter saído realmente muito mal daquela situação. Foi um ato irresponsável da minha parte, do ponto de vista profissional, e perigoso do ponto de vista pessoal. Mas o que aconteceu? Naquela época, para a gente ter uma tarjeta que identificava que era o repórter de campo, era preciso chegar no estádio e entregar a credencial de cronista esportivo para o representante da associação local, no caso da Associação Carioca. Ele dava a tarjeta e você trabalhava no final do jogo, ia lá, devolvia a tarjeta e pegava a tua credencial. Com esse evento ocorrido, o envolvimento que eu tive em toda essa confusão, quando eu fui buscar a minha credencial, o representante da Acerj, do Carioca, disse-me: olha, Josias, o presidente do Vasco pegou a tua credencial e disse que é para você ir buscar com ele. E evidentemente que, eu não fui, né? Digo, fica com ele de presente. E aí o que ocorreu? Quando eu voltei para Curitiba, eu resolvi adotar o meu nome, porque eu já não trabalhava mais com o Dirceu Gresser, já estava na Rádio Clube. E o Vinícius Coelho, também de saudosa memória, durante muito tempo me dizia: Josias, teu nome é bonito, cara, Josias Lacour, ninguém tem esse nome, é super artístico, é super sonoro, use esse nome. E eu dizia: olha, Vinícius, eu não posso usar porque foi o Dirceu quem me deu, o Dirceu era meu pai profissional, como é que eu iria magoá-lo, né, a esse nível? Mas depois desse episódio, quando eu voltei, eu procurei o Dirceu e disse: olha, Dirceu, sinceramente, eu estou querendo usar meu nome. E surgiu esse fato novo, ficaram com a minha credencial, vou ter que fazer uma outra. Você fica chateado se eu voltar a usar meu nome? Aí eu disse: não, garoto, você agora já é uma realidade, já pode usar o seu nome normalmente, alçar os seus voos normal. E aí eu fui para a associação e disse: olha, a partir de hoje eu sou Josias Lacour, J. Batista, morreu lá em São Januário. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque nesse período em que eu fui conhecido pelo nome artístico de J. Batista, os mais antigos ainda hoje me chamam de J. Batista. Mas havia uma confusão, porque, por exemplo, eu estava na faculdade, na chamada era Josias Lacour. E aí o cara: mas você não é o J. Batista? Então era uma coisa meio confusa, né? E por isso foi muito oportuno que eu voltasse a adotar o meu nome de batismo mesmo na profissão. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí retomando então essa minha caminhada na comunicação. Na televisão, o rádio já falei, televisão também, e teve um episódio que marcou tanto no rádio como na televisão, que foi a transmissão do Coritiba, campeão brasileiro, em 1985, no Maracanã, no maior palco do futebol mundial, e numa situação extremamente histórica, porque foi a primeira vez que o futebol paranaense obteve um título de ressonância nacional. O Coritiba já havia sido campeão do Torneio do Povo, mas não tinha a importância, o peso do Campeonato Brasileiro. E nesse Campeonato Brasileiro eu trabalhei durante a tarde para a Rádio Independência, porque eu era da equipe do Fernando César, que estava lá fazendo a cobertura ao vivo, e à noite eu fui trabalhar e fiz a transmissão do jogo em si pela TV Manchete. A Rede Manchete de televisão, que teve uma vida curta, infelizmente, na história da televisão brasileira, mas ela inovou em alguns pontos, especialmente no esporte, o que ela fazia. Ela valorizava o profissional local. Então, por exemplo, na transmissão do Coritiba, dos jogos do Coritiba, quando o Coritiba começou a despontar como candidato ao título, eu sempre ia acompanhar o Coritiba. Onde o Coritiba fosse jogar e que a Manchete fosse transmitir, lá estava eu fazendo as reportagens e o Edson Militão fazendo os comentários. Então eles faziam assim: tinha o locutor nacional, normalmente era o Paulo Stein ou o Alberto Léo, o comentarista nacional, que era o Márcio Guedes, o comentarista regional, que era, no nosso caso aqui, o Edson Militão, o repórter do time envolvido, que no caso do Coritiba, do Paraná, era eu, quando era do Rio era o Oscar Eurico e outros repórteres que a Manchete tinha no Rio, em São Paulo, Márcio Bernardes, e isso fez com que nós aumentássemos a nossa audiência em nível regional. Curitiba privilegiava muito as transmissões da TV Manchete por causa disso, porque eu ouvia vozes paranaenses numa transmissão nacional e de gente que acompanhava o dia a dia do clube. Por exemplo, quando havia uma falta para o Curitiba bater, eu sabia qual o jogador ideal para bater a falta, quais as características, qual pé queria usar, onde a bola poderia ir, e isso passava de informação para o telespectador. Então isso enriquecia a transmissão.
Quando havia uma análise do comportamento tático do Curitiba, o Edson Militão dava a opinião dele. Então, durante um bom tempo nós fizemos isso, e o mais marcante disso, o que consagrou mesmo, foi essa transmissão de 1985, do dia 31 de julho para a madrugada de 1º de agosto, no Maracanã. E se você vir aí na internet hoje, no YouTube especial, a imagem do Curitiba, dos jogadores do Curitiba fechando ao final do jogo um círculo comemorando o título, você vai perceber que vem alguém atrás com uma camisa azul listada em azul e branco que cai, escorrega e cai. Por quê? Era exatamente eu, era o repórter que deu um pique, estava atrás do gol do goleiro do Bangu, onde foi cobrado o pênalti no final da decisão, e aí quando o Curitiba sagrou-se campeão, eu dei um pique, saí em direção aos jogadores para entrevistá-los. E nesse meio tempo também alguém pisou no meu cabo. E aí eu caí, mas eu caí e levantei. Se você perceber a imagem, você vai ver, está de costas, né? Eu caí, levantei imediatamente e fui lá para colher o depoimento dos personagens do Curitiba. Nessa transmissão também houve um fato assim muito marcante para mim, porque acabou que as pessoas fora do Brasil começaram a me ver como torcedor do Curitiba, para você ter uma ideia de como eu era profissional e vestia mesmo a camisa dos times paranaenses. Antes do jogo, eu fui o único repórter que teve acesso ao vestiário da arbitragem e lá flagrei o presidente do Bangu, Castor de Andrade, que era conhecido por um cartola mafioso, né, entre aspas, era ligado ao jogo do bicho, essa coisa toda, e que usava muito o poder econômico, ou então a força física, até porque ele tinha muitas seguranças, para intimidar a arbitragem. E aí eu fui ao vestiário para falar com o árbitro e vi o momento em que o Castor estava visitando, entre aspas, o árbitro do jogo. E aí fui imediatamente para cima do presidente do Bangu e perguntar: presidente, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim fazer uma visita ao árbitro, desejar bom jogo. Digo, por que você não faz isso lá no gramado, na frente da multidão toda, tem que fazer aqui no vestiário escondido com esse monte de segurança? E aí os seguranças dele vieram para cima de mim, criou realmente mais um episódio de confusão, mas demonstrou o quê? Que eu estava atento em cima do fato e que estava protegendo ali não só a arbitragem, mas os interesses do futebol paranaense, porque evidentemente que o Castor de Andrade tensionava pressionar a arbitragem antes do jogo. Aquela transmissão foi tão maravilhosa, tão espetacular, que ainda hoje, onde eu vou ao Brasil, no Brasil todo, as pessoas me identificam como torcedor do Curitiba. Ah, você estava naquela transmissão, estava torcendo para o Curitiba? Eu digo, não, eu sou torcedor do Paraná, mas eu estava atuando como um repórter que fazia a cobertura do Curitiba, então era lógico que eu tivesse que defender os interesses do Curitiba e transmitir isso para o meu telespectador. Então foi muito marcante essa transmissão, marcante pelo título, marcante pela forma como ela ocorreu. Depois do jogo, então, a invasão dos curitibanos ao Rio de Janeiro, a festa que varou a madrugada, a volta no avião dos campeões, que também a Manchete fez cobertura, a gente acompanhou todo o episódio, a chegada a Curitiba, a festa triunfal dos jogadores do estádio Couto Pereira, o trajeto em caminhão do Corpo de Bombeiros, tudo isso a gente acompanhou e foram coberturas muito marcantes do ponto de vista profissional para a minha vida, para a minha carreira. Fora a comunicação esportiva, eu também tive oportunidade ao longo da minha carreira de me envolver na política partidária de Curitiba. Por quê? Fui vereador durante 2 legislaturas, de 1992 a 1996, depois de 98 a 2000. Houve uma interrupção de 2 anos, porque na segunda eleição eu fiquei como primeiro suplente e assumi durante a legislatura, visto que o candidato Oliveira Filho, que era vereador, saiu para deputado federal e aí abriu a vaga do PFL, que era o meu partido, e eu cumpri o meu segundo mandato. Fiz, na verdade, 3 eleições, a primeira eleição muito bem votado, a segunda melhor ainda, tive 60% a mais de votos, na terceira, de todas, foi com a votação mais expressiva, tive mais de 80% de votos em relação à segunda. Ocorre que o chamado coeficiente eleitoral acabou me tirando o mandato na terceira legislatura. Houve outros vereadores, outros 10 vereadores com menos votos que eu, que assumiram a cadeira na Câmara Municipal. Mas eu, em função do meu partido não ter atingido o coeficiente eleitoral, acabei ficando fora. E com isso também desisti da carreira pública, porque na verdade eu estava político, eu não era verdadeiramente um político. Eu entrei na política por 2 razões. A primeira
pela oportunidade que tive de devolver à minha cidade o muito que ela me oportunizou. E a segunda porque então eu era presidente da Federação Paranaense de Ciclismo e foi construído um velódromo em Curitiba, um velódromo municipal, único do Brasil, cuja pista não oferecia condições técnicas para competições em nível nacional e internacional. E durante um bom tempo, como presidente, pedi à prefeitura que corrigisse isso, que fizesse uma reforma no velódromo e não fui atendido. Aí levantei a bandeira da necessidade de, em primeiro lugar, se criar uma secretaria de esportes para o município. Curitiba tinha 300 anos e não tinha o órgão gestor do esporte. Por isso até cometia esse tipo de erro crasso de construir um velódromo sem condições de competição, um velódromo apenas para recreação, sem consultar os técnicos da área. Entre outras coisas que nós tínhamos de deficiência na área do esporte em Curitiba. Com a minha ida para a política, com a minha eleição, nós conseguimos criar na Câmara Municipal projetos que beneficiaram muito o esporte. O primeiro deles foi a Secretaria Municipal de Esportes, o órgão gestor da cidade. O projeto foi de minha autoria, foi aprovado na Câmara e o então prefeito, em 1993, Rafael Greca, criou a Secretaria Municipal de Esportes. Com a criação da Secretaria, foi possível também estabelecer a carreira do profissional de educação física, criar leis de incentivo ao esporte para a cidade, ao esporte não profissional, ao esporte amador, e enfim, uma nova realidade se estabeleceu para o esporte da cidade. Então valeu a pena essa investida no esporte, essa investida na política, essa experiência que tive como vereador de Curitiba, a cidade que eu adotei de coração, a despeito de não ter nascido aqui, reafirmo, nasci no noroeste do estado, na cidade de Loanda. Ainda em relação à minha trajetória pública, eu, além de vereador da cidade, também tive o prazer de trabalhar na Secretaria Estadual de Esportes, mas aí como jornalista, na área de comunicação da Secretaria de Esportes do Estado, agora no ano de 2015, com o governador Beto Richa, que fez esse convite e eu fui atuar na área de comunicação por um certo período na Secretaria de Estado do Esporte. Deixando a política, tive uma experiência como agente de atletas de futebol. Fui o primeiro agente FIFA do Paraná, credenciado pela FIFA do Paraná. O meu número era 41, bem o código de Curitiba, por sinal, e fui um dos primeiros agentes do Brasil. Durante 10 anos atuei nessa área. Foi também uma experiência muito boa, muito gratificante. Tive a oportunidade de conhecer os bastidores do futebol, ir para o outro lado, porque como jornalista eu divulgava mais e acompanhava o futebol de uma maneira mais superficial. A partir do instante em que passei a negociar diretamente com os dirigentes, conheci os bastidores do futebol. Isso me desagradou um pouco, né? A ponto que eu não continuei nessa função, porque percebi um índice de corrupção muito grande. Até para se aprovar um atleta jovem para fazer um teste, tinha que dar dinheiro por fora, e isso feria e fere completamente os meus princípios éticos e morais. Por isso deixei a área, mas foi válida a experiência à medida em que pude realmente conhecer isso, descobrir isso, mas melhor do que isso, colecionar uma série de amigos por boa parte do mundo e auxiliar, ajudar, orientar alguns atletas, principalmente em termos de investimento, em termos de cuidar da sua imagem e até na maneira de se relacionar com a grande mídia. Depois de agente de atletas, deixei essa função, exatamente por isso que acabo de revelar, e me investi na condição de escritor. Tive o prazer de escrever algumas obras, entre elas já lançados o livro 80 anos de gol, a história do rádio esportivo no Paraná, que é uma obra com mais de 370 páginas, que conta como o rádio esportivo veio para o Paraná, a primeira transmissão de futebol do rádio, que aconteceu em setembro de 1914, por isso, em setembro de 2014, é que o livro foi lançado, comemorativo a esses 80 anos. Esse livro, além de trazer a história do rádio para Curitiba e a introdução das transmissões esportivas, também traça o perfil dos principais radialistas, dos cronistas esportivos que viveram esses primeiros 80 anos. Certamente outros anos virão por aí, outros radialistas serão focados, e se nós tivermos oportunidade também escreveremos novas obras com o tema, porque é uma forma também de eternizar a história do radialista, do homem da comunicação, aquele que presta o seu serviço e que abraça a causa da comunicação esportiva. O segundo livro que lancei
foi uma homenagem que prestei a um dos meus ídolos de infância no futebol, que foi o Madureira. O Madureira, o baixinho da Vila, jogou no Clube Atlético Ferroviário em 1968, jogou no Clube Atlético Paranaense também, e ainda está vivo, estava com 72 anos quando fizemos o livro, lançamos o ano passado. O título é Madureira, Craque e Guerreiro. Foi um jogador que marcou época não só aqui, mas também em Santa Catarina, jogando pelo time do Metropol de Santa Catarina, que hoje não existe mais, já extinto. Jogou também no Grêmio de Porto Alegre, no Palmeiras, no Vasco da Gama, encerrou carreira no interior de São Paulo pelo 15 de novembro de Piracicaba. Também foi uma experiência muito boa, porque tive a oportunidade de rever aquele que me inspirava quando eu era criança e que deu tantas alegrias a mim como torcedor e que depois acabei me transformando como seu amigo, como parceiro, e essa obra foi muito gratificante também tê-la produzido. Já estou com duas obras devidamente prontas para serem lançadas, uma relacionada ao título do ACP, o Atlético Clube Paranavaí, que levou 60 anos para conquistar o primeiro título do Campeonato Paranaense. Isso foi no ano 2007 e agora em 2017 vai fazer 10 anos dessa conquista inédita, dessa saga do ACP. Então o livro chama-se ACP, a primeira década de sua maior glória. É um livro que também retoma toda a trajetória da conquista do título e fala das consequências desse título para a vida daqueles que se envolveram nele e que construíram essa bela história desse time lá do noroeste do estado, cidade próxima à cidade onde eu nasci, também a oportunidade de homenagear e reverenciar a região noroeste do estado de onde eu venho. E a outra obra que já está pronta, aguardando o momento adequado de ser lançada, traz a trajetória vitoriosa do Paraná Clube, meu clube de coração, nos anos de 1991 a 2000. É a chamada Década de Ouro. Então o título do livro é Paraná Clube, a Década de Ouro. Já está escrito esse livro há um bom tempo, eu não pude lançá-lo ainda porque o momento não sugere. O time não está bem, esse ano mesmo de 2016 está com dificuldade, correndo riscos de cair da segunda para a terceira divisão, parece que não vai cair, né? Estamos torcendo que não caia, mas a gente está esperando um momento em que ele volte a ser glorioso, a ter momentos vitoriosos, para criar também um clima favorável para o lançamento e para relembrar essa época marcante do time de Vila Capanema, que de 10 títulos conquistados, acabou levantando 8. E é realmente uma história muito bonita, uma história muito interessante, e que nós em breve estaremos lançando. Espero que não demore muito, né? Além dessa atividade como escritor, uma atividade que eu descobri que, na verdade, é uma extensão da função de jornalista, porque eu estou contando história e o jornalista em si é o narrador de fatos. Então eu estou contando esses fatos, narrando esses fatos, mas com uma outra visão, com uma visão mais literária. E tenho atuado também na área educacional, compartilhando conhecimentos que Deus me permitiu ter ao longo desses 40 anos de vida pública, de rádio, de jornal, de televisão, como agente de jogadores, viajando boa parte do mundo e tendo oportunidade de aumentar o meu conhecimento no domínio do idioma inglês e também no português. Então, dou aulas particulares, especialmente aos jovens, preparativos aí para exames de vestibular, para o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, aos jovens que têm alguma dificuldade nessa área de construção de texto, de produção textual e mesmo do desempenho do idioma inglês, que hoje é um idioma universal e que já não é mais um diferencial. O jovem que quer estar no mercado do trabalho realmente necessita ter um bom domínio do inglês e a gente, na medida do possível, do conhecimento que adquiriu, procura compartilhar com eles também mais uma experiência gratificante que temos praticado, temos desenvolvido e que temos realizado muito. No aspecto de escolaridade, então, eu cheguei ao nível superior, com a formação de comunicação social, e fiz uma pós-graduação. A minha pós-graduação foi em administração esportiva, da Fundação Getúlio Vargas, com o ISAI, o Instituto de Administração, Instituto Superior de Administração. Esse curso foi de 430 horas e ocorreu entre o período de 1999 a 2000. Foi o primeiro curso ministrado pela Universidade do Esporte, um projeto do governo Jaime Lerner para o Paraná, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com o ISAI.
foi um curso em nível de pós-graduação que me deu também essa titulação de administração esportiva. Eu já estava iniciando aquela trajetória como agente de jogadores e procurei então me preparar através desse curso de pós-graduação. E a propósito também da minha atuação como parlamentar, eu tive o privilégio de discutir a Lei Zico, que foi originária, foi precursora, na verdade, da Lei Pelé. Então, como vereador, eu fui mandado, representando Curitiba, a Brasília por várias vezes para participar de discussões, opinar e sugerir, inclusive, coisas voltadas à área do esporte. Foi uma contribuição também que procurei dar como vereador da cidade. A minha vida pessoal, a minha vida recreativa, eu, como já disse a vocês, fui presidente da Federação de Ciclismo. Então, se eu fui presidente é porque eu gosto de ciclismo, né? Então, eu pratico muito, pedalo sempre que possível. Como Curitiba tem um problema muito sério da instabilidade climática, quase sempre chovendo, né, qualquer época do ano, quando eu não posso fazer atividade outdoor, eu faço atividade indoor, que é na academia. Academia eu vou pelo menos 3 vezes por semana, faço as atividades lá de bicicleta, de esteira e um pezinho de vez em quando também para manter a musculatura em ordem, a massa muscular também. Fora isso, gosto muito de jogar vôlei também, é um esporte que eu gosto de praticar. Futebol não gosto porque não sei jogar. Outro dia me convidaram para fazer uma pelada e aí eu falei assim, vai ter cachê? E o pessoal que me convidou disse, como assim ter cachê? Que máscara é essa? Jogou em que time? Aí eu digo, não, vocês vão rir de mim, cara, então tem que pagar, né? Eu não sei jogar. Então futebol realmente eu não jogo, eu gosto muito de falar de futebol, mas não gosto de jogar. Agora vôlei eu gosto de praticar, natação gosto de praticar também, um esporte completo. Por um bom tempo pratiquei windsurf no Rio Iguaçu, aqui em Curitiba, nas raias do Iguaçu, lá quase divisa com São José dos Pinhais. Foi uma atividade muito legal, mas gosto muito de praticar esporte, necessito até para a minha saúde, porque tive alguns problemas de saúde, diabetes, hipertensão não, mas problemas cardíacos tive, e a recomendação médica é exatamente essa. Além da medicação, que deve ser sempre seguida, está sendo prescrita e eu estou procurando segui-la, ainda a prática de atividades físicas regulares, e eu tenho buscado praticar. Então, gosto muito de, em algum momento do meu dia, especialmente pela manhã, quando acordo, já praticar alguma atividade física. O meu hobby principal é leitura, eu adoro ler. Leio tudo que é tipo de obra. Particularmente isso relacionado ao esporte, sim, mas não só esporte. Leio ficção, leio romance, gosto muito da literatura infantil também. A literatura infantil nos ensina muito e faz com que a nossa sensibilidade seja aguçada a cada instante, pelo menos eu me sinto assim. E nos tempos assim, de um friozinho, de uma chuvinha, eu busco resgatar algum livro. Leio também muitos livros voltados à área espiritual. Tenho praticado muito o meu lado espiritual nos últimos anos, especialmente depois de 1997, quando fui acometido por um câncer do intestino. Felizmente, graças a Deus, foi um câncer benigno, que foi extirpado e que não ficou consequência maior, a não ser a necessidade de medicação e uma certa limitação também na alimentação, uma alimentação mais saudável, né? A gente acaba descuidando e comendo normalmente coisas que não se deve comer, são deliciosas, mas não devem ser comidas porque não ajudam a saúde. Então é preciso uma alimentação mais regrada, mais regular, e a gente agora, depois de um certo tempo, aprendeu a obedecer, a seguir as ordens médicas e nutricionais também. Mas no aspecto espiritual, eu depois desse advento, dessa operação que sofri em 1997, eu procurei me aproximar mais de Deus. E creio em Deus, creio que Ele é o Criador, creio que Ele é o Salvador, creio que Ele é o responsável pela minha vida e entrego sempre já entreguei minha vida, minha alma, meu espírito a Ele. Não creio num Deus como força cósmica, não. Eu creio num Deus como força criadora mesmo. E tenho me aprofundado muito nisso, tenho lido muito isso, e tenho também procurado ler obras que falam sobre a inter-relação entre as mais diversas denominações religiosas, porque vejo que religião não salva ninguém. O importante é essa sua conexão com Deus e, sobretudo, as obras que você faz aqui e a fé que você tem aqui na Terra. Esse, pelo menos, é o meu princípio, é naquilo que eu creio. E por isso também tenho buscado ler bastante e me aprofundar nisso.
Músicas. Gosto muito de música. Outro dia dei uma entrevista também e me perguntaram que tipo de música você gosta? Olha, eu gosto de todas as músicas, exceto funk. Funk eu não gosto. Sinceramente não gosto. Respeito quem faz, né? A história da tolerância, mas se tiver que comprar um CD de funk ou ir a um show com música funk, sinceramente prefiro outra coisa, outro tipo de atividade. A minha música preferida é a música gospel, mas gosto de pop, gosto de rock, sou bitomaníaco e, enfim, ouço muito mais músicas de todos os tipos, música country, música modão, música de raiz, vaneirão. Meu gosto é variado, mas a preferência é por música gospel e o que eu não gosto, não é o que eu odeio, porque eu não odeio rigorosamente nada, é de funk. Os funkeiros que me desculpem, que me perdoem. Por fim, a minha família. Minha família é a coisa mais valiosa que eu tenho. Papai e mamãe já se foram, mas estão aqui no meu coração. E eu também sigo a filosofia japonesa que diz que enquanto a pessoa está viva no teu coração, ela não morreu. Então, meus pais continuam vivos em meu coração, meus irmãos que se foram também, e aqueles que aqui estão, eu tenho buscado conviver muito com eles, porque sei que essa vida é passageira, é curta, e o gostoso é a gente aproveitar ao máximo dela. Então, família para mim tem um valor muito grande. Eu não me casei, não sei ainda se vou me casar, não estou fechado para isso, mas não me decidi por um casamento. Também não tenho filhos, em compensação tenho 37 sobrinhos e 39 sobrinhos netos, que são considerados como filhos. Tenho uma família grande, uma família que, como todas, tem problemas também, mas uma família muito unida e uma família que, sobretudo, minha mãe fortaleceu esta união. Nos meus últimos anos, nos últimos 10 anos de vida de minha mãe, tive a oportunidade de uma convivência muito mais próxima com ela. Durante um bom tempo da minha vida, me separei um pouco, não da minha mãe em si, mas do convívio diário, e nos últimos 10 anos, até por recomendação do médico dela, eu me aproximei mais dela, saía todas as manhãs com ela, passeava com ela, viajava com ela, e foi muito bom, me fez muito bem, me gratificou muito, porque hoje, quando eu lembro de minha mãe, eu lembro sempre com alegria, lembro com felicidade, lembro dos momentos muito agradáveis que passamos. Não vou a cemitério, não vou velar ossos que lá estão, o corpo que lá está, que o corpo físico desaparece, mas a tenho no meu coração e sei que ela está muito bem numa morada superior ao lado de Deus, em quem ela sempre acreditou, a quem ela sempre serviu. Então, amo minha família, adoro meus amigos, tive a oportunidade, o prazer, o privilégio de colecionar muitos amigos, não só em Curitiba, não só no Paraná, em boa parte do Brasil, em alguns lugares do mundo, através da minha profissão. Também já me perguntaram: Josias, você ganhou muito dinheiro como jornalista, como radialista, como homem de televisão? E a minha resposta é sempre a mesma. A maior riqueza que eu obtive foi colecionar amigos. Foi esse relacionamento que a minha profissão me permitiu. O jornalista, de uma forma geral, exerce um sacerdócio, uma profissão de fé. Ele, na verdade, se fosse pensar só no dinheiro, quando eu vou dar palestra em universidade, eu falo aos estudantes de jornalismo: olha, cara, pensa naquilo que vai te realizar. Não financeiramente, mas pessoalmente e profissionalmente. Aí, vai em frente. Se você pensar em dinheiro, busque outra profissão. Então, valeu a pena, sim, ter durante quase toda a minha vida, desde os 15 anos de idade, me entregue de corpo e alma, vivenciado a função de jornalista, de radialista, de profissional da comunicação em geral. Na verdade, hoje a gente é um multimídia, porque atua muito também na internet, as mídias convergendo, e a gente, claro, tem que se incluir, tem que se contextualizar nessa realidade. Foi um período da minha vida que, na verdade, se confunde com a minha própria vida, porque vivi mais de 40 anos nisso. Nos últimos anos é que estou um pouco afastado, também por uma questão de opção, por falta de motivação e pelo amadorismo que impera, infelizmente, na classe dirigente das emissoras de rádio, de televisão e do monopólio que tomou conta do jornalismo impresso
de Curitiba. Então, as mídias alternativas, a internet, as redes sociais, são as comunicações que a gente tem buscado fazer, praticado, e a literatura, através da produção de livro, é que hoje está me realizando mais como jornalista mesmo, como escritor. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo privilégio que você me permitiu de acompanhar a minha história. Desculpe-me se foi um pouco prolixo, não era esse o objetivo, mas também não dá para ser direto com um depoimento que, na verdade, retrata aquilo que a gente vive. E ainda falando em amigos, felizes são aqueles que colecionam amigo. E uma última mensagem: não importa o espaço que você conquistou, o que importa é que você conquistou o seu espaço. Valeu!